Boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém. Estava com uma saudade muito grande dos irmãos. Não posso dizer que estava ruim onde eu estava, né? Em Barra de Camaratuba, com a família, com os irmãos também de lá, pegando onda de férias, mas de vez em quando pregando, né? Porque o Alfredo disse: olha, você está de férias lá, agora aqui tem que trabalhar. E de vez em quando tinha que compartilhar a palavra, mas isso de forma alguma é um peso. E foi muito bom assim esse tempo que a gente teve. É um tempo de renovo mesmo. E como eu postei alguma coisa hoje pela manhã, de vez em quando vem aquele conflito, aquela crise, né? De querer voltar, de implementar algumas coisas, e enfim. Mas a gente tem que dar ordem para a alma mesmo, se lembrar de que há tempo para tudo, né? E aquele foi um tempo para descansar e para buscar renovo. E eu creio que nós vamos sentir isso ao longo das semanas, dos meses e desse ano. Amém? E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso 24. Mas vamos meditar, refletir um pouco nessa palavra de Atos, capítulo 4, a partir do verso 24. Antes da gente ler o texto, eu queria só lançar um pouco do pano de fundo dessa história. Lembra quando Pedro e João estavam indo para o templo e de repente tinha um paralítico lá pedindo esmola, e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, lança essa célebre frase: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. Essa cura provocou uma reação muito forte por parte dos líderes judeus. E eles foram inquiridos a responder como eles haviam curado esse rapaz. E Pedro vai lá e diz que é em nome de Jesus Cristo. O próprio ex-aleijado testemunha, né, a respeito disso. E a intenção dos líderes judaicos é calar a boca dos apóstolos. E eles vão lá e testemunham, e eles são inclusive açoitados por isso. E a ordem que eles recebem é de permanecerem calados, né? Não fale mais nada, senão o castigo vai ser pior. E eles saem dali regozijando, se alegrando pelo fato de terem sofrido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. É nesse contexto que nós chegamos na passagem que vamos ler agora. Atos 4, verso 24 em diante. Diz assim que, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos todos juntos o verso 31 novamente. Vamos lá? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar hoje à noite sobre orando como os antigos cristãos para obtermos os mesmos resultados. Orando como os antigos cristãos para obtermos os mesmos resultados. Amém? Irmãos, é o seguinte: quando nós olhamos o estado das coisas atuais na igreja e o espírito das coisas na igreja primitiva, nós vemos uma discrepância muito grande. São raros os lugares onde se tem buscado, de fato, primariamente, a direção do Espírito Santo de Deus, a direção ou o centro da vontade de Deus. Na maioria das vezes, a igreja, eu, você, a maioria dos cristãos, já foi seduzido pelas inúmeras distrações que nós encontramos aí fora nesse século em que nos encontramos. São tantas coisas, tanto entretenimento, tanto jeito de fazer o ministério, são tantas prioridades que nós inventamos, né, ou que muitas vezes nos atraem e que se sobrepõem à prioridade maior que está já estabelecida na palavra, né? Daí Paulo dizer que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, mas nós inventamos outros fundamentos, nós inventamos outras formas de servir a Deus ou de seguir a Deus, quando na realidade o que nós precisamos fazer já foi dito. A igreja do Senhor é o grande projeto que Deus tem para esse mundo. Tudo quanto se refere à manifestação de Deus ou da sua glória, né, passa primariamente pela igreja. Todo ministério que nasce em nome do Senhor precisa estar conectado, ligado à igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, uma voz precisa ser proeminente. E essa voz se chama a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja primitiva primava. Não era por uma liderança carismática, eles não estavam preocupados com a moda, eles queriam saber qual era a vontade de Deus para aquele tempo e para aquele momento. E para que essa voz do Espírito Santo, para que essa voz de Deus, ela prevalecesse, uma coisa se tornava necessária, uma coisa era indispensável, e é o que nós precisamos reaprender ou retomar nos nossos dias, que é o caminho da oração. Tanto Jesus quanto os apóstolos não faziam nada sem que antes tivessem investido tempo em oração. Eles perseveravam na oração. A oração era uma coisa pela qual eles tinham zelo, eles tinham dedicação. A igreja do primeiro século, entre tantas coisas que eles faziam, eles pregavam a palavra, pregavam. Eles se reuniam para partir o pão, se reuniam. Eles estavam juntos para comunhão, estavam.
Mas antes e acima de qualquer coisa, porque quer no coletivo, quer individualmente, esta era uma igreja que orava. Amém? E a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja do nosso tempo, de um modo geral, é uma igreja de uma geração que desaprendeu a orar. Nós não sabemos mais orar, nós não temos apego à oração, nós não temos amor à oração, até em relação à liderança, quando olho para a minha própria vida, a coisa mais fácil é nós nos distanciarmos da oração, diante de tantos apelos que nós temos aí, de tantas urgências, de uma agenda tão preenchida por tantas coisas, mas isso é fruto inclusive desses quase 15 dias de reflexão. Não há outro caminho para se seguir dentro do plano de Deus, do centro da sua vontade, senão cultivando uma vida de oração. Mas eu não estou falando dessa oração performática, né? Dessa oração que a gente pode simplesmente reproduzir no sentido religioso aquilo que a gente vê alguém fazer. Eu estou falando de uma vida gasta em oração, de um tempo de qualidade, de um período perseverante de oração, até que o Senhor fale, até que o Senhor responda, até que o Senhor haja. Era assim que a igreja primitiva se portava. E eu queria, em primeiro lugar, analisar com vocês como era a oração dos primeiros cristãos. Qual era o teor dessa oração? Qual o conteúdo da oração? Vamos ver juntos? Aí Atos 4, a partir do verso 24. O verso 23 diz assim, que quando foram soltos, né, daquela perseguição, daquele aperto, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, né? As ameaças, as afrontas, enfim, certamente compartilharam também os açoites que haviam sido espancados enfim. Só que, no verso 24, qual é a reação da igreja? Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus. Primeiro ponto. Quando a igreja ouve o testemunho de Pedro e João, eles não ficam discutindo aí como é que eles podem reagir ao sinédrio. Eles não ficam se lamentando, choramingando. Deus nos abandonou. E agora? O que é que nós vamos fazer? Não. A primeira atitude deles, que era natural da igreja primitiva, eles vão para a presença de Deus. Eles partem para os pés do Senhor. A igreja vai orar. De que forma? Juntos. E a palavra aí seria melhor traduzida como unânimes. Unânimes quer dizer com um só pensamento, com uma só mente. Eles não estavam distraídos em vários pedidos de oração, como numa corrente de fogueira santa, onde um está querendo um carro, o outro está pedindo uma casa nova, o outro está pedindo para passar no concurso, o outro está querendo, sei lá, um apartamento melhor. Nada de errado com isso, se você deseja isso. Mas em se tratando de prioridade, no coração desses irmãos pulsava o reino de Deus. E eles estavam unânimes, buscando a presença de Deus. Primeiro ponto, repita essa palavra comigo, unânimes. Mais forte, unânimes, buscando a Deus. Esse é o primeiro ponto. Se nós queremos ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo, se nós queremos ser um ministério, se você quer ter uma vida dirigida por Deus, no centro da vontade de Deus, a primeira coisa, abrace a oração. Não solte a oração. Por mais tentados que nós sejamos a largar a oração, como eu também sou. Hoje eu saí de casa tentando resolver uma coisa muito simples, de repente o quadro de energia da minha casa deu problema.
e era mais na parte da casa onde fica a geladeira. Então você sabe que não se pode ficar com uma geladeira quebrada, cheia de alimento dentro, porque isso é uma coisa que você tem que resolver na hora, é verdade ou não é? Lá vai eu, atrás de um eletricista, ligo para Douglas, o eletricista liga para mim, olha, eu preciso de uma peça assim, assim, é uma urgência, né? E quantas vezes essas coisas não acontecem na nossa vida, um percalço, alguma coisa que nos tira da vontade de Deus, mas a mente, o coração precisa estar voltado para a oração. No momento em que eu resolver isso aqui, eu quero o colo do meu Pai, eu quero a presença do Pai, eu preciso da voz do Espírito Santo, amém? Declare isso comigo, eu preciso da voz do Espírito Santo. Essa igreja sabia disso, e ela unânime ora a Deus. Segundo lugar, diante das afrontas, essa igreja, primeiro, exalta a soberania de Deus. O que muitas vezes é o contrário do que a maioria de nós faz. Diante das afrontas, a gente faz beicinho, né? Guilherme pregou aqui domingo, eu vi pela internet, né? Ele, inclusive mandou o esboço da mensagem para mim, sobre mimados ou fortalecidos, né? Que palavra pertinente essa, irmãos. Porque a maioria dos cristãos de hoje em dia preferem ser mimados por Deus, bajulados por Deus. Ai, meu Deus, saiu um carro novo, não sei de quê, e eu não estou conseguindo comprar. Cheguei na igreja, o pastor não falou comigo. Quando, na verdade, Deus não está interessado em mimar, em bajular, em estar, sei lá, tentando fazer capricho de ninguém. O Senhor quer é nos aperfeiçoar, é nos empurrar no bom sentido para o crescimento, para cima, para o amadurecimento. O que o Senhor quer de fato, como disse muito bem Guilherme no domingo, é fortalecer o nosso caráter, fortalecer a mulher interior que está aí dentro de você, fortalecer o homem interior que está aí dentro de você e dentro de mim. Amém? Esses irmãos, diante da afronta, eles não vão, Jesus, volta logo, Jesus, cadê você que não vem me salvar? Não, eles já começam a oração unânimes, assim, aí verso 24, ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém? Eles exaltam a soberania de Deus, eles sabem que Deus está no controle, eles sabem que apesar das afrontas, nada está estranho ao que Jesus havia falado. Inclusive eu não combinei nada com Cainã a respeito da mensagem de hoje, e ele abriu com o Sermão do Monte, onde no finalzinho da primeira parte vai dizer, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E a igreja primitiva, pelo que nós vemos, abraçou muito bem as palavras de Jesus. E nós temos abraçado? E o nosso coração, onde é que está? Será que a gente entendeu a mensagem? A igreja primitiva entendeu. Por isso ela exalta o nome do Senhor diante da perseguição. E eu creio que nós estamos entendendo, amém? Olha para o teu vizinho e diz isso para ele, nós estamos entendendo também, irmão. Segundo lugar, diante da perseguição, essa igreja confirma a palavra de Deus. Exalta o nome do Senhor
e confirma a veracidade da palavra de Deus, porque eles começam a citar os textos sagrados. Ó soberano, criaste os céus, a terra e tudo que neles há, que pela boca do teu servo, profeta Davi, o que é que vai dizer? Aí no verso 25. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povão, né? E com os líderes de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Irmãos, sabe o que eles estão dizendo aqui? É que, na verdade, as afrontas que nós recebemos, como as que eles receberam, não é por nós mesmos. Eu não sei se você tem enfrentado perseguição, se você tem enfrentado preconceito pelo fato de ser cristão, se de repente pessoas têm se afastado de você ou desdenhado de você pela fé que você abraçou. Mas o que eu sei é que se isso acontece, está tudo certo. Está tudo certo, não tem nada de errado. Hoje eu fui lá em Sargaço é um shaper, fabrica prancha, e estive lá com ele para tratar de uma prancha, que ele pedi para ele fazer uma prancha para mim, e Sargaço estava me contando um testemunho de quando eles foram para o Peru ano passado. Inclusive ele foi com o Tiago, né, para o Peru, e a dificuldade que eles tiveram lá, porque, desculpe, não foi Peru, Tiago ia para o Peru, Sargaço ia para o Peru e de repente mudou para o Panamá, e foram Tiago e Sargaço para o Panamá. E a luta, a batalha que eles enfrentaram diante da comunidade do surf lá, né, que obviamente não é cristã, a maioria não é cristã, e porque eles não entravam na bebedeira, porque eles não fumavam baseado, porque eles não iam para a night como a maioria da galera. Então era o tempo todo tirando onda, o tempo todo perseguindo, o tempo todo confrontando eles e tal. E no final das contas, Sargaço me contou um testemunho maravilhoso de como Deus reverteu as coisas. Diz que no último dia da viagem, Tiago estava para voltar e parece que teve um problema com o transporte, o traslado para o aeroporto. E de repente, uma das pessoas que estavam liderando lá conseguiu um ônibus, uma van, não sei, e essa van apareceu para buscar Tiago lá. E quando Tiago foi entrar na van, levantou as mãos e disse: glória a Deus! Pronto, disse que isso foi suficiente para quando Tiago saísse, uma das pessoas que estavam lá na casa, começasse a soltar os cachorros. É fogo mesmo esses crentes, viu? Olha, crente é tudo safado. E Sargaço lá na mesa, né? Na mesa do almoço. Tudo um bando de safado, rapaz. Que Deus o quê? Fui eu aqui que consegui. E o cara glória a Deus. E escrachou, né? E aí Sargaço disse que Deus deu uma sabedoria para ele. Ele se levantou e disse: meu irmão, deixa eu explicar o que é que Tiago quis dizer. É que eu mesmo não vinha para cá, como Tiago não vinha. Mas quando a gente saiu de casa, eu creio que ele fez a mesma oração que eu. Deus, se o Senhor me quer naquele lugar, me guia. E coloca pessoas que possam nos abençoar onde quer que a gente vá. E aí, meu irmão, o que ele agradeceu foi porque Deus fez exatamente isso. Nos trouxe para estar aqui com vocês. Inclusive, fulano, Deus levantou você para abençoar a vida de Tiago. E se Tiago esqueceu de lhe agradecer, deixa eu lhe agradecer em nome de Jesus, porque você foi um instrumento de Deus. Pronto, isso que quebrou o cara, né? O cara pegou já uma pulseirinha VIP lá do evento,
Ó, vem cá, ó, meu irmão, bota aqui, sargaço. Não, meu irmão, isso aí vai pegar mal. Homem, sou eu que estou dizendo, bota a pulseira que você vai comigo. Pronto, abriu as portas. Né? Mas em momento algum a gente tem que estar achando estranho, achando difícil quando um colega seu, sei lá, quer lhe instigar a beber, quer lhe instigar a fumar e você rejeita, e o cara naquela hora te acha antipático e acha que você não está com nada, e dá. É assim mesmo, meu irmão. Tem nada de estranho nisso, os irmãos sabiam disso, e o que eles fizeram? Glorificaram a Deus e confirmaram a veracidade da palavra, porque foi esse o testemunho desde o início, de que no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Terceiro lugar, esses irmãos pediram capacitação para pregar. Capacitação para pregar. Deus nos deu ousadia. E só lembrando de um detalhe, Pedro e João tinham levado pelo menos 40 chibatadas cada um, para ficarem calados. Qual é a oração que eles fazem? Deus, nos capacite a pregar a tua palavra corajosamente. Está vendo o Espírito, irmãos? Qual é? E a gente, às vezes, por pouca coisa, fica de mal com Deus. Fica de mal com a igreja. Ah, não vou ali mais não, porque nada acontece. Nada acontece o quê? Se coloque na posição para você ver o que é aventura, meu filho. Né? Se coloque na presença de Deus. Diga, Deus, faça em mim a sua vontade. Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, pode me abençoar, porque eu quero glorificar o teu nome com aquilo que o Senhor me der. E aí você vai ver. Mas esses irmãos entenderam isso. Em vez de pedir conforto, em vez de pedir esconderijo, eles pedem ousadia para pregar a palavra. Amém? Será que nós temos o que aprender, meu irmão, com essa igreja? Temos muito que aprender. Quarto lugar, eles pediram também confirmação através de cura, sinais e prodígios. Amém? Amém? Sobrenatural de Deus. Curas, sinais e prodígios. Vamos repetir? Curas, sinais, mais forte agora. Curas, sinais e prodígios. Por que eu pedi para repetir? Porque nós estamos no meio de uma geração que não acredita mais em curas, sinais e prodígios. Tem gente que acha que uma boa explanação lógica resolve. Tem gente que acha que não, isso aí foi no tempo dos apóstolos e, enfim. Nossos dias não. Quando na realidade essa palavra ela é tão viva e eficaz hoje quanto foi no passado. Amém? E o Senhor continua operando por meio de curas, sinais e prodígios. E se nós queremos ter os mesmos resultados que essa igreja primitiva teve no passado, nós precisamos agir da mesma forma que eles agiram. Como foi que eles agiram? Recapitulando. Eles estavam juntos, unânimes, prontos para orar. Amém? Diante da dificuldade, eles exaltavam a Deus e confirmavam a veracidade da palavra. Amém? Terceiro lugar, eles pediram capacitação para pregar. Deus, eu não sei falar. Deus, pode ser que eu tenha medo, pode ser que eu me afrouxe. Me capacita, me dê ousadia para pregar a tua palavra, me dê coragem. Quarto lugar, eles pediram para Deus cura, sinais e prodígios. Amém? E eu creio que ao redor do mundo, as manifestações do Espírito Santo estão acontecendo. Já aconteceram aqui e vão voltar a acontecer num número ainda maior. Amém? Curas, sinais e prodígios. É o sobrenatural de Deus. Deus vai usar você com dons sobrenaturais, com capacitação sobrenatural. Amém? Nós fomos chamados para esse nível de evangelho, irmãos.
mergulhados na unção do Espírito Santo de Deus. Se você crê, você dá um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Amém. Essa era a forma. Agora, quais foram os resultados que eles alcançaram? Rapidinho, porque toda vez eu esqueço que essa palavra tem que ser mais condensada. Vamos lá. Em primeiro lugar, quais foram os resultados que essa igreja alcançou? Está aí no verso 31. Acompanhe comigo. Verso 31. Diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Repita, depois de orarem. Depois de orarem. Amém? Tem alguém na sua casa precisando ser salvo? Depois de orarem. Amém? Tem alguma coisa na sua vida que precisa de conserto, de cura, um pecado que precisa ser vencido? Depois de orarem. Amém? Tem alguma área na sua vida que precisa de uma agir de Deus, de um milagre? Depois de orarem. Tudo vai acontecer depois que a gente se dispuser a orar. Amém? Depois de orarem, diz que o lugar tremeu. Sabe o que é interessante? É que essa expressão, tremeu o lugar, não se refere apenas à questão física. A igreja se abalou, né? A estrutura se moveu. Não. Em várias passagens na Bíblia, desde o Antigo Testamento, essa é uma forma da presença de Deus se manifestar através de terremoto. Foi assim no Sinai, com Moisés e o povo de Israel. Diz que o monte fumegante, ele tremia. Tamanha a manifestação da glória de Deus. Aconteceu com o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Se você em casa tiver a curiosidade de conferir, 1 Reis 19, versos 11 e 12. Elias participou de um momento como esse. O próprio Jesus, no momento da crucificação, quando ele dá o último suspiro, diz que a terra tremeu, como a terra tremeu na sua ressurreição. Nós vamos ver aqui ainda em Atos, no capítulo 12 e no capítulo 16, como a terra tremeu, as cadeias foram abaladas, primeiro com Pedro, que estava preso, a igreja estava orando por ele, e um terremoto sacudiu a prisão. Depois com Paulo e Silas, de madrugada, eles estavam adorando ao Senhor, cantando louvores a Deus, e as cadeias foram milagrosamente abertas, a prisão tremeu naquela hora, e isso tem relação com a presença manifesta de Deus, amém? E Deus quer fazer tremer esse lugar. Deus quer fazer tremer a minha vida, a sua vida, meu irmão. Ele quer manifestar a sua glória através de nós, mas depois de orarem. Segundo lugar, a segunda consequência. Eita, glória a Deus. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Repita, todos. Como alguém já disse, né, no grego, a palavra todos significa todos. Todo mundo. Ninguém ali deixou de ser cheio do Espírito Santo. Ora, eles estavam unânimes, buscando a mesma coisa. Obviamente, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já tiveram uma experiência, quantos já foram batizados no Espírito Santo? Se você não sabe o que é isso, né, você vai saber em nome de Jesus. Mas quantos aqui já tiveram a experiência de terem sido batizados, terem sido cheios pelo Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Amém. Amém. Pode baixar. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso vale para a minha vida também. Todos nós precisamos ter derramamentos
do Espírito Santo para nos mantermos plenos da sua presença. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, você precisa o tempo todo buscar esse renovo, buscar esse preenchimento, buscar viver, não apenas ter sido, mas viver cheio do Espírito Santo. Amém? Você está ligado comigo aqui? Está ligado aqui mesmo? Ou está no WhatsApp? Desliga esse negócio, irmão. Né? Hoje eu tive um insight muito interessante a respeito disso. Eu estou lá no WhatsApp, mas eu tenho uma extrema dificuldade de acompanhar a velocidade dos papos. Né? Mas eu tive um insight muito interessante a respeito disso. É comum hoje em dia a gente ver pessoas assim, né não? É ou não é? Você vai no centro da cidade, no shopping, onde você vai, na praia. A pessoa que está assim, ela está olhando para onde? No fundo. Ela está olhando para baixo. Me veio uma associação com uma mulher que tinha um problema de coluna terrível, que era um espírito maligno, e vivia olhando para o chão. Sabia que tem muita gente vivendo assim, olhando para o chão? Quando na verdade ela tinha que olhar para o alto, ela tinha que olhar para Deus, ela tinha que olhar para o céu, ela tinha que olhar para a grandeza de Deus. Não me tenha como doido não, me entenda só a mensagem. Eu não estou proibindo o WhatsApp não, não saia daqui dizendo, o pastor falou que o WhatsApp é pecado não. Mas cuidado. Pronto, Josmar já deu uma saída. Pelo menos acesse assim, ó. Né? Para você não ficar tão aprisionado a esse negócio que a sua visão não passe do chão. Porque o cristão ele tem que olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Tanto que quando Jesus encontra essa mulher, que ela tem um espírito que encurvava ela, pastor Luciano lá do Rio sabe muito bem explicar como é que foi, né? Ela ficou assim. Quando Jesus tocou, a mulher, sim, do mesmo jeito tem que ser a nossa vida. Não sei nem porque é que eu entrei nessa história de WhatsApp. Mas, por favor, né? Se você está acostumado no culto a WhatsApp, Facebook, essa historinha acabou a partir de hoje, amém? Olha para o seu vizinho, diga isso para ele. Essa historinha acabou. Amém. Gente, eu vou falar um mistério aqui. Tem gente que não entende assim, não acredita assim, mas o próprio Jesus, ele viveu essa experiência. Jesus recebeu a plenitude do Espírito para iniciar o seu ministério, mas de tempos em tempos, ele buscava essa renovação. De tempos em tempos, ele precisava se retirar para orar, para ser reabastecido com a unção do Espírito Santo. Amém? Se o próprio Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê isso de uma forma muito clara. Está caminhando, de repente ele, peraí, vamos sair daqui e vamos para um lugar à parte, né? Onde a gente possa orar, se consagrar, buscar a presença de Deus. Quer dizer, isso nos leva a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Segundo Paulo lá em Romanos 8, esse é o único segredo da vitória do cristão. É uma vida cheia do Espírito Santo. Em quarto e último lugar, para a gente concluir, aí sim, eles anunciaram a palavra corajosamente. Está aí. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, se nós queremos obter os mesmos resultados, nós precisamos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Amém? Orando como os antigos oraram, para obtermos os mesmos resultados. Se você quer colher os mesmos frutos da igreja primitiva, você precisa
plantar a mesma semente que eles plantaram.